existe um fator que é crucial no processo de vendas, que eu vejo que muitos vendedores não olham para isso, mas que é dentro da metodologia que eu ensino, é o processo central que conecta tudo isso, que são os critérios de decisão. Cara, o critério de decisão do gerente de engenharia é diferente do critério de decisão do diretor da empresa. Então, dentro da questão da criação de relacionamento, na condução de um processo e da intencionalidade de venda, eu tenho para mim que qualquer tipo de venda, por mais que o processo de venda seja curto ou seja mais longo, às vezes o processo de empresas vai levar um ano para fazer um negócio, né? Às vezes até mais. 4 pilares são fundamentais, né? Criar relacionamento para conseguir identificar as dores e criar o relacionamento para conseguir pegar os critérios, e com tudo isso tu levantar as métricas. Ter métricas, tu precisa mostrar o ROI. Ninguém faz negócio se não vê o retorno de investimento. Às vezes o cara nem sabe mensurar o ROI do negócio dele. Ah, mas eu não consigo mensurar a venda de um caneco e o ROI que o cara vai ter com uma caneca. Qual é o ROI que eu tenho com uma caneca? Né? Ah, pega um copo Stanley, tu consegue mensurar o ROI, quanto de café vai fora porque o café esfria, né? Então mensura o ROI do copo Stanley, dando um exemplo, né? Então eu vejo que esses 4 pilares são essenciais e funciona para qualquer negócio. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo, e hoje para bater esse bate-papo, Rafael Granella, mentor de empresários, trabalha muito na linha de liderança. Eu achei que era mais vendas, mais focado em vendas, mas eu vi que tem bastante liderança no meio. Não tem como, né, ser um empresário, um vendedor, sem ser um líder. É verdade. Né? Não tem como. Que até a gente comentou ali no início, né, de correlação de personalidade, de entender bem perfis comportamentais e para conduzir bem essa questão das vendas, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, feliz demais pelo convite, né? Quando eu não conhecia a Apo, e aí acho que um vídeo meu chegou até alguém de vocês, aí me chamaram no LinkedIn, cara, comecei a conhecer o universo de vocês, e eu achei incrível, o modelo de negócio, a forma, o trabalho que vocês estão construindo, tudo que vocês estão desenvolvendo, e fiquei muito feliz com o convite, né? Vi os nomes que sentaram aqui onde eu tô, e eu, nossa, cara, que legal, fico feliz demais, e espero aí que a gente não seja somente um podcast, sim o início de uma parceria aí, né? Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pra gente iniciar, até para o pessoal te conhecer, tu sabe que a gente, acho que viu podcasts, alguns podcasts nosso perfil, a gente trabalha muito com indústria e mercado B2B, vendas complexas e tudo mais. Como que começou a tua história, onde cruzou com esse mercado? Tu vive num polo lá em Caxias, que é um polo industrial extremamente forte, acho que é metal mecânico, né? Mecânico, isso aí. A gente tem clientes lá também, o pessoal da Altec, acho que o pessoal da GoMove é cliente da GoFi também. Legal. Que é carros elétricos para Golf e tudo mais. Então, contem um pouco da tua história. Vamos lá, então. Bom, muito prazer, pessoal. Obrigado novamente pelo convite. Eu estou em Caxias há 7 anos, mas eu frequento Caxias desde 2011. Né? Eu venho de uma família de vendedores. Meu pai é vendedor, os meus tios, por parte de pai, são vendedores. E como a fruta não cai longe do pé, né? Já que não deu certo no futebol, cara ambicioso, com vontade de crescer, de fazer as coisas acontecerem, fui para vendas, virei vendedor, né? E sou um vendedor, amo vendas, sou apaixonado por vendas. E quando eu comecei a vender, eu comecei vendendo peça de trator, justamente no ramo do meu pai, dos meus tios. Eles são dessa área de linha amarela, né? Então, peça, manutenção e tudo mais. Então, tive uma experiência nesse mercado, não gostei, mas aprendi muito, principalmente sobre vendas. Em 2008, 2009, tive meu primeiro negócio com meu pai, não deu muito certo. E aí eu fui para o mercado de trabalho novamente, trabalhei no mercado imobiliário em Porto Alegre com imóveis de alto padrão durante 2 anos, aquilo que a gente estava falando, né, de Porto Alegre, então não era. Fui para o mercado de tecnologia, né, e ali eu falo que foi onde eu aprendi realmente a vender. E foi a parte mais importante do meu processo para me levar a Caxias do Sul, né. Por isso que eu estou em Caxias, foi onde eu criei o networking, toda a base de relacionamento,
mas principalmente foi onde eu mais me desenvolvi como vendedor, como profissional, né, ter contato com grandes empresas e trabalhar em multinacional, abriu muito a minha cabeça, mudou a minha forma de enxergar, venho de uma família simples, e eu pude presenciar vendas complexas, né, dentro do mercado corporativo, atendendo a indústria metalmecânica. Então, nesse período que eu trabalhei atendendo essas empresas, fui criando um relacionamento em Caxias, cheguei a morar 6 meses em Caxias do Sul em 2013, por mudanças de política comercial, abri uma empresa de treinamentos em softwares, né, nos softwares que eu vendia. Também não deu certo, foi meu segunda tentativa no empreendedorismo. E aí voltei para o mercado de software, trabalhei mais um tempo ali, fiz algumas certificações internacionais de vendas, me especializei nesse processo, né? Eu fui me desenvolvendo como pessoa. A gente olha muito, e isso é algo que eu vejo na sociedade de um modo geral, as pessoas olham muito para o ter, né? Elas querem ter as coisas. Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa. Elas esquecem de olhar para o ser, né? Para eu ter as coisas, eu preciso fazer algo. E a gente se atenta muito ao fazer, né? Regiões como Caxias do Sul, Joinville, as pessoas olham muito para o fazer. Então vão buscar conhecimentos técnicos para fazer mais, para fazer diferente, e tá certo, né? Deve ser, mas quem nós estamos nos tornando com tudo isso? E eu observei nesse meu processo, quando eu faço uma análise lá atrás, cara, eu fugia de liderança. Eu fugia da responsabilidade de líder. Eu sempre tive ambições de um líder, vontade de fazer a diferença, mas eu fugia daquela responsabilidade de liderar. Por muito tempo eu fugi, por mais que eu já tivesse empreendido. E eu observei, cara, que foi justamente os motivos pelo qual eu quebrei, foi essa fuga do liderar. E me transformando, me desenvolvendo, me tornando um líder, né, nos processos que eu fui passando, eu fui destravando, desbloqueando amarras, barreiras que eu tinha em relação a pessoas, em relação a crenças, a comportamentos. Fui passando por processos de transformações junto a todo esse movimento, trabalhando, atendendo a indústria. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia um trabalho extremamente complexo dentro das empresas, a nível de avaliação de tecnologias, né, eu peguei aquela transformação da tecnologia ali, 2011, 2012, 2013, indústria 4.0. Quando eu trabalhava, estavam começando a falar de indústria 4.0, né? E, pô, a impressora 3D, estava bem naquele hype, né, das impressoras 3D. Então eu fui, ao mesmo tempo que me desenvolvendo no lado tecnológico, eu fui também me desenvolvendo comportamentalmente. Então eu ia avaliando também os processos, as pessoas, e como que tudo isso influenciava dentro do mercado. E aí até que num determinado momento da minha vida, eu fiz um contato com uma pessoa que trabalhava no TI de uma empresa de Bento Gonçalves. Nós ficamos amigos. Ele extremamente técnico, né, TI. Ele saiu da empresa e abriu uma empresa de TI, de serviços, né, a Introduce. Hoje somos parceiros até hoje, uma empresa que tem anos no mercado, já em Caxias. E aí um dia nós estávamos jantando e ele falou para mim assim: Rafa, dá um treinamento pra gente. Dá um treinamento de vendas pra gente. Tu pode trazer toda essa tua bagagem que tu aprendeu vendendo software e ensinar a gente a vender. Como eu já vinha da PNL, né, psicologia, tinha feito diversas formações e tinha passado por diversos processos, pensei, cara, tá aí. Só que eu tinha um ponto, o medo de falar em público. Eu morria de medo de falar em público. E aí, cara, nesse processo, dei esse treinamento para eles saíram no faturamento de 20 mil para 200 mil, fui mentorando eles, e aí eles começaram a abrir portas para mim em Caxias do Sul, e aí eu cheguei em Caxias do Sul, dando treinamentos de vendas, de liderança, mas principalmente trabalhando desenvolvimento humano. Então hoje eu tenho a Permeases, né, que a gente tem como principal propósito ensinar o que a faculdade não ensina para fazer os negócios crescerem, né, ajudando, dando ferramentas e trazendo conhecimentos que trazem clareza das barreiras que os profissionais, sejam eles gestores, líderes ou vendedores, enfrentam, e trazendo essa clareza, mas não somente dando a técnica, né, mas ensinando eles e pegando na mão para que eles rompam as barreiras, que é daí que vem Permeases, num processo molecular onde duas células se encontram para romper uma membrana e exponencializar. Sem uma célula, se ela não se junta a outra, ela não expande. Como que chegou no ela não rompe. Branding. Fiz um investimento em branding com uma empresa aqui de Santa Catarina, né? E eles fizeram um trabalho incrível, cara. Entrevistaram meus clientes, meus mentorados. E aí
criaram o nome Permease, porque eles viram que as pessoas sozinhas não conseguiam romper as barreiras e elas precisavam se fundir a alguém. E da mesma forma, eu também não consigo romper as barreiras delas, né? Sim. E aí essa fusão rompe a membrana e exponencializa. Legal. E aí vem daí o nome Permease. Muito bom. Cara. Tu comentou, acho que tem 2 grandes pontos aqui que tu falou. Não sei, vamos primeiro para a parte de responsabilidade. Fugir das responsabilidades de líder ali que tu comentou, achei interessante, porque isso é super comum, né? Porque a gente tem medo de ter conversas difíceis. Eu acho que o primeiro passo, que é o fugir ali, entra muito nisso, né? As pessoas não querem se colocar nesses desconfortos. Inclusive, por isso a gente botou aquela frase lá atrás, crescimento é desconfortável. A gente tem escrito no nosso manual de cultura, uma das coisas mais importantes é ter conversas difíceis. Então, quando eu vejo alguma coisa errada em qualquer âmbito, seja até às vezes que eu vejo alguma coisa que dá para melhorar, eu chego e eu não deixo de falar. Eu falo. E eu falo muitas vezes quando tá fresco ainda. Né? Então, eu vejo que isso é um passo de evolução. Mas aí entra muito nessa questão de perfil comportamental, que dá para ver que tu é uma pessoa mais influente. Né? Tu tem uma comunicação muito boa. Não sei se isso foi desenvolvido ou não, mas tem alguma correlação disso de querer buscar aceitação, de querer ser aceito com essa ideia de fugir um pouco da liderança, porque a liderança tem que fazer coisas que os outros não gostam, né? Para ti ser líder amado é o pior erro que a gente tem em querer ser, né? Esse líder, como que foi isso pra ti? Cara, sempre me perguntam em alguns treinamentos, imersões de liderança, se todo mundo pode liderar. Uhum. Eu tenho pra mim que sim. Todo mundo pode liderar, desde que a pessoa queira. O propósito de todo mundo é servir. Né? Jesus Cristo nos ensinou isso. A gente nasceu para servir as pessoas. E o papel principal de um líder está no servir. Ou seja, se todo mundo nasceu para servir e o papel fundamental de um líder é servir, julga-se que todo mundo pode ser um líder. E eu sempre volto na minha história novamente, né? Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, lá, era uma criancinha que não sabia muita coisa, eu lembro que eu era o líder do grupinho. Né? Eu era o guri que puxava a galera, né? E aí um dia nós estávamos num corredor lá da escola e um guri mais velho chegou e falou, saiam daqui, aqui é o nosso lugar. Só que a gente estava desde o início do ano, ainda ali já tinha passado uns 2 meses, né? Como assim o nosso lugar? Eu tenho um valor muito forte com justiça, né? Justiça, cara, foi injusto comigo, é o meu gatilho da raiva, né? E eu não. Aqui é nós, e já defendi o grupo, puxei os amiguinhos pra trás e fui pra cima do guri. O guri era 2, 3 anos mais velho que eu. Sim. Imagina, dos 8 para os 6 é uma diferença, né? Mas foi minha primeira briga, cara. E aí fui pra direção, a professora botou nós sentados um de frente pro outro, e o guri mostrou o dedo do meio pra mim. Eu nem sabia o que significava, mostrei os dois, mas jura que eu ia perder, né? E aí, cara, a professora me liberou, acho que o guri ele era mais problemático, enfim. E aí, tudo certo. Só que o que eu observei? Por um período de tempo eu bloqueei minha liderança. Onde é que estava a liderança daquele menino de 6, 7 anos que não assumia mais esse papel? Eu fugia de ser o capitão do time de futebol, eu fugia de ser o líder da turma, mesmo que as pessoas, né, gostassem ou quisessem que eu fosse o líder. E por que eu trago isso, cara? Será que eu não reprimi isso? E quantos líderes estão aí que estão com esse lado de líder reprimido? E quantas pessoas que poderiam ser líderes e fazer um baita trabalho, que tem até o fogo ali dentro de liderar, e não são líderes porque tem algo reprimido ali dentro? Então eu acredito muito que todo mundo pode liderar. Todo mundo pode se desenvolver para ser um líder. Mas a pessoa vai ter que quebrar barreiras que muitas vezes ela nem sabe que tem, mas é ela mesma que está se autoimpondo. Estão ali. E ela sim se autoimpõe aquilo. E eu vejo no mercado, seja ele no mercado corporativo, seja ele dentro do empreendedorismo, cara, para te crescer, para te, né, galgar degraus maiores, para te conseguir avançar mais na tua carreira e gerar mais impacto social, que é o que de fato vai botar mais dinheiro no teu bolso, que é o que de fato vai te tornar mais reconhecido, vai te fazer se sentir mais importante,
vai ser através da liderança. E às vezes a gente vê potenciais, pessoas com potencial gigantesco, reprimindo tudo isso e não colocando isso no mundo justamente por conta dessas barreiras que acabam se autocolocando. Então, eu vejo que dentro do meu perfil, né, influente, comunicador, eu me desenvolvi muito nesse sentido também. E há uns 13 anos atrás eu fiz uma imersão de desenvolvimento pessoal e liderança, e tinha uma dinâmica específica ali, onde eles dividiram as pessoas em grupo. Nosso grupo tinha umas 11 pessoas. E aí eles falaram, escolham um líder. E o que mais me impactou foi que das 11 pessoas, né, as 10 que estavam ali, os meus colegas, todos apontaram para mim como líder. E eu não me via como líder, mas as pessoas me enxergavam como um líder. E eu fui ter essa clareza com 24 anos. Então, quanto que eu perdi de oportunidades, quantas situações de crescimento eu deixei passar por não enxergar aquilo que estava em mim, que os outros viam e que eu não via. E, isso é natural? Não sei, o meu foco sempre foi servir por um perfil comportamental, de querer ajudar, de ser prestativo, de querer ser aceito, né, de buscar essa aceitação. Então, o meu ato de servir, ele vinha na minha prestatividade, só que eu canalizava errado, até ali. Eu parava o que eu estava fazendo para ajudar pessoas que não me ajudavam, eu parava o que estava fazendo para fazer coisas que os outros poderiam fazer, que não tinha nada a ver com o trabalho, que mais me prejudicava do que de fato me ajudava e mais prejudicava as pessoas do que de fato ajudavam ela. Então, o meu perfil comportamental, da mesma forma que ele pode ser um impulsionador na minha vida, ele pode ser algo que me prejudica. E o meu vício emocional dentro disso fazia com que eu me prejudicasse, ao invés de conseguir direcionar para a minha liderança de uma forma assertiva. Então, quando eu comecei a ter essa compreensão de que, peraí, eu de fato tenho um perfil que busca ser aceito e reconhecido através da prestatividade, através do ajudar, através do servir, por que eu não direciono isso de uma forma mais precisa para o meu crescimento profissional? E por que eu não aprendo a dizer não, né, ao invés de buscar ser aceito e amado, por que eu não busco ser seguido e amado, mas ajudando as pessoas de fato a crescer, a se desenvolver? Quando eu virei essa chave, cara, foi disruptivo. E aí eu comecei a fazer treinamentos, a dar mentorias, e eu comecei a direcionar minha prestatividade e a minha liderança para aquilo que de fato é botar dinheiro no meu bolso e é me fazer crescer. Então, né, um pouco da minha história, um pouco da minha visão aí sobre... eu acho que a gente vive no meio de executivos e de empresas médias e grandes, e a gente percebe que todos eles seguem um caminho um pouco diferente, né, porque acabam tendo que quebrar muita cabeça para fazer os negócios funcionarem, mas chega em um momento da empresa que a empresa não vai mais. Ele é como se ele batesse uma trave. E aí eles fazem treinamento de vendas, fazem treinamento de técnicas de gestão, financeiro, enfim, produtivo, melhora a produtividade, e a empresa não vai. E conversei com um desses executivos, com o Denis, ele falou, a empresa dele está em 1,5 bi, chegou a 1,5 bi, e ele falou, a resposta está no autoconhecimento. Sempre. Porque aí, antes, pode ter técnica de venda, pode ter técnica de marketing, pode ter técnica disso, daquilo, mas a resposta está no autoconhecimento, principalmente para as lideranças de frente. Se tu tem uma liderança machucada, tua empresa vai ser machucada. Se tu tem uma liderança que não se desenvolveu bem, tua empresa não vai se desenvolver bem. Se tu tem traumas, tua empresa vai ter traumas. Então, tudo que tua empresa vive é muito reflexo, né, do que tu é. E eu vejo isso por mim também. A gente cresceu super rápido aqui, a gente teve muitas dificuldades. E essas dificuldades muito relacionadas ao que eu vivi, né, de toda aquela história que a gente conversou antes ali e tudo mais. Buscar aceitação, deixa eu mostrar para o mundo que por mais que tenha me rejeitado, eu consigo vencer. Então, só que isso te leva só até determinado ponto. Daqui para frente, quando tu precisa de times maiores, como é o que a gente tem hoje e tudo mais, tu começa a ter uma necessidade de, não, peraí, eu preciso que esse time me siga, mas para isso tenho que ressignificar e melhorar muitas coisas aqui dentro antes. Exato. Cara, lá na Permease a gente trabalha 7 níveis neurológicos, que a gente chama. Então, a gente começa com a base, né? A base é ambiente e comportamento, que são camadas neurológicas que estão no nosso nível consciente. É o que a gente percebe,
A gente percebe as nossas ações, seja ela antecipada ou seja ela tardia, ou momentânea, enfim, né? E a gente tem o ambiente que é soberano na nossa vida. Sim. As pessoas, elas buscam muito a terceira camada, que é a capacidade e habilidade, que entra no fazer. Pô, eu não sei fazer tal coisa, eu vou aprender a fazer aquilo. Só que, mais profundo que isso, a gente tem quatro camadas que são essenciais serem trabalhadas. Acima de capacidade e habilidades, a gente tem crenças e valores. Mais profundo que isso, a gente tem identidade. E aí a gente entra na parte sistêmica, que eu nem vou trazer em consideração a parte espiritual. Vamos falar só de mente e comportamento. Quando a gente pega um líder que não se vê como líder, cara, pelo menos não sei como é que é Joinville, mas Caxias do Sul, 95% das lideranças que estão em gestão, né, seja no cargo lá de um supervisor de chão de fábrica, até o cargo de alta gestão de diretoria, 95% das pessoas que estão ali, elas estão por tempo de empresa ou por capacidade do que fazem, capacidades e habilidades, e não por serem líderes na identidade. Da mesma forma, pega vendedores. Eu pergunto nos treinamentos, né, de vendas, quando tu escuta a palavra vendedor, o que vem na tua mente? Aí a maioria, chato, enrolão, sentimento, né? Charlatão, vem a crença. E aí, tá, e quem aqui vê o vendedor como o cara bem sucedido, o cara que leva a solução para uma empresa? Quem aqui bate no peito e diz, eu sou vendedor? Aí eles baixam a cabeça. Né? Aí um que outro levanta a mão, e normalmente os caras que têm 30 anos de mercado, de vendas. E aí quando eu trago isso, eu sempre ressalto o poder da identidade. Se a tua identidade de líder não está bem construída, ou a tua identidade de vendedor não está bem construída, toda crença que tu tiver não vai ser. Tá? Toda crença que tu tiver de vendas vai ser maior do que a tua identidade. Então, se eu acredito que que o vendedor é chato, ou eu vou ser chato vendendo, ou eu não vou vender para não ser chato. Se eu acredito se eu tenho uma crença de rejeição, ou eu vou vender a ponto de ser rejeitado sempre, ou eu não vou vender por medo de não ser rejeitado. O meu comportamento vai ser guiado pela minha crença, seja na liderança, como seja também, né, dentro de um processo de vendas. Então a identidade é uma camada muito forte que precisa ser estruturada. O eu líder daquele gestor precisa ser bem estruturado, precisa estar alinhado com o sistema de crenças e com o sistema de valores. Quais são os valores do líder que tu está botando à frente da tua empresa? Está atrelado à cultura do teu negócio? Cara, eu chego nas empresas, a gente vê as plaquinhas lá, né? Missão, visão, valores. Aí eu pergunto normalmente para gerente de RH, o que vocês estão fazendo de iniciativa para que esses valores, essa missão, isso aqui esteja congruente com o comportamento dos líderes? Porque pelo que vocês estão me trazendo, os líderes não estão fazendo nada disso. Pois é, né? Deveriam seguir. Tá, mas por que as lideranças não puxam? E aí entra aquilo que tu falou. Tudo começa lá no CPF, né? Então, na diretoria. Se a diretoria tem questões de crenças, de valores e de comportamentos desalinhados, quem está seguindo ela vai seguir aquele tipo de comportamento. Então, as diretorias, os diretores, as pessoas que estão à frente, cada vez mais eu enxergo que o autoconhecimento é a grande força que elas podem buscar para a criação de uma cultura forte dentro do negócio. Então, até algo que me chamou muito a atenção aqui é isso, né? Como que vocês fazem aqui para que isso seja cada vez mais construído, principalmente num crescimento rápido e dinâmico. Né? Como que o Eduardo e as lideranças que estão ao lado do Eduardo fizeram para que o negócio e a cultura do negócio se manteve, né? Além da frase na parede, para que isso se mantenha forte. Sim, é que isso a gente discute algumas vezes e muitas das pessoas que vêm aqui acabam gostando, chamando a atenção isso. Porque todas as pessoas que tu cruzar aqui, elas vão te receber muito bem, elas vão te receber com energia. Se tu conversar com o Lucas, vai ser muito próximo do que eu falo. Acho que acho que as frases, né, que a gente tem em paredes, elas são importantes, que são figuras e ritos, né, que a gente fala, para disseminação de cultura, como estratégia de disseminação de cultura. Se elas forem retiradas daqui,
de mim como o principal disseminador de cultura da empresa hoje, né? E a gente está querendo ampliar esse leque. E aí tem uma questão que eu acho super interessante, que se o teu propósito, se a tua cultura serve para qualquer empresa, quer dizer que a tua cultura já está errada. Porque muito provavelmente é uma frase de parede, né? Literalmente. Então a gente sempre teve preocupação de, peraí, growth is uncomfortable. Por que crescimento desconfortável faz jus a nós? Pô, eu vim do nada, quebrei muita cabeça, todo mundo olha isso aqui hoje e fala, pô, muito bom, mas quebrei a empresa, fiquei com o nome negativado, tive ordem de despejo dentro de casa. Então foi um processo muito difícil, só que este processo teve muita resiliência no meio. Teve muito passo após passo mesmo no desconforto. Então é o que eu comento com eles aqui, não, eu não quero 100% de todo mundo, eu quero 0,5 um dia, 1% outro, o outro dia pode dar 10, o outro dia pode dar 5, o outro dia pode dar 20, mas não para. Não para. Então todas as frases, crescimento é desconfortável, conhecimento, mérito e resiliência, que são pilares fundamentais nossos, estão todos conectados muito a essa história de como a gente chegou até aqui, que são pilares fundamentais. E aí os outros pilares que circulam tudo isso aqui são pilares que nascem e morrem com diretorias, produtos e lideranças. Por exemplo, inovação, quando a gente começou a investir em inovação e tecnologia, quando a gente começou a investir em tecnologias, a gente trouxe isso como pilar para dentro da empresa porque era uma verdade para nós. Então a gente sempre teve essa preocupação de olhar isso e falar assim, ó, aonde isso realmente conversa em essência com nós. Ao invés de falar, não, isso é bonito, pô, que frase maneira, vou botar na minha cultura. A gente fez o processo inverso. Muito né? bom. Que não é simples, né? Porque, como tu falou, eu acredito também que é top-down, que vem de cima para baixo. Mesma coisa que a implantação da tecnologia dentro da empresa. Tu pode descer igual o Espírito Santo na cabeça de todo mundo aqui, que se eu não acreditar na tecnologia, ou os outros diretores não acreditarem, o pessoal não vai utilizar a tecnologia. Por isso que eu tô toda hora usando, tô fuçando em chat, tô fuçando em chat GPT, tô fuçando, invisto em tecnologia, invisto na Aura. Todo mundo me fala, pô, eu sou uma pessoa que vivo de forma simples. A gente comprou um terreno agora e eu deixei de construir nesse terreno para investir em novas tecnologias. Porque eu sei que aqui, por enquanto, é o meu grande foco de vida. Né? Obviamente, profissional, né? Tirando minha família e tudo mais. Mas eu não vou ganhar dinheiro. Eu tenho um apartamento já muito bom. Tá tudo bem lá, entendeu? Então, esses movimentos, esses pequenos movimentos de referência, eu vejo que é o que faz com que todo mundo engaje no propósito. Top-down, de cima para baixo. Eu não sei qual que é a tua visão disso, mas a gente não consegue implantar um projeto dentro de uma empresa, a gente não consegue implantar projeto de inovação, expansão, estratégias de marketing, porque a gente trabalha muito com marketing estratégico, estratégias de ABM, se a liderança direta ele não acreditar. A liderança que puxa, não adianta. O líder que puxa, o líder que cobra. A gente vê muito lideranças que têm medo de cobrar, não sabem como cobrar, têm medo de cobrar, não querem se indispor. Cara, tu tá jogando pelo negócio ou tu tá só defendendo o teu cargo? Tá sentado ali, né? Pô, botar lá no LinkedIn um cargo é muito bonito. E nem defendendo o teu cargo, acho que é defendendo o teu conforto, né? Exato. Porque mais hora ou menos hora, se tu permanecer nesse movimento, tu vai perder o teu cargo. Exato, e a pessoa olha pro cargo como se fosse o cargo, ponto. Né? Mas o ponto é justamente o que tu falou, é o conforto que a pessoa está tendo ali. Né? Então, eu acredito muito que tudo começa na liderança, e para a liderança ser bem desenvolvida, precisa ser construída essa identidade do líder. Né? A identidade do líder precisa ser trabalhada. Não, cara, botar na internet técnica de feedback, técnica disso, técnica daquilo, cara, tem de tudo. É que nem treinamento de vendas. Eu tenho um depoimento de um mentorado e aluno, e ele fala, cara, técnica de vendas, tu bota no Google, tem de monte.
ChatGPT. ChatGPT, mas beleza, tô ensinando conhecimento técnico, tá pegando a técnica ali, capacidade e habilidade. Mas as tuas crenças, os teus valores, a tua identidade, tá congruente aquilo? Eu posso te dar um monte de técnica, se a tua identidade, a tua crença não estiver bem estruturada, tu não vai fazer, tu não vai aplicar. Por isso que muitas vezes, né, eu vejo muito e via muito isso quando eu comecei a prospectar empresas, o treinamento funciona, treinamentos que a gente já fez aqui funcionou por um tempo, depois não funcionou mais. Porque daí, claro, é motivação. Os caras vão lá de um treinamento motivacional, funciona 15 dias. Treinamento de técnica vai funcionar 1 ou 2 dias. Se tu não trabalhar a base, o cara não vai continuar aplicando, porque o comportamento dele vem há anos sendo o mesmo. Sim. O cara tem um hábito do comportamental ali, uma vida inteira, 10 anos, 12 anos fazendo do mesmo jeito. Perfeito. O cara vai aplicar 2, 3 dias, daqui uma semana ele volta no piloto automático. E aí voltou para o piloto automático, tu não reestruturou ali internamente de uma forma mais profunda, não vai funcionar. Perfeito. E é cíclico, né? A gente percebe que estratégias dentro de negócios, eles são cíclicos. Então, sim, funcionou por um tempo, sim, é isso. É isso. E o quanto tu inovou dentro da tua estratégia, a estratégia, desenvolvimento de times, desenvolvimento de vendas, produto, entra tudo na curva S. E o líder manter a cultura, né? Exatamente. Manter ativo aquele conhecimento, manter a melhoria em cima daquele conhecimento. Uhum. E vem da liderança de novo. Né, da liderança cobrar aquilo ali e tornar aquilo ali cada vez mais aplicável e melhorado ao longo do dia a dia. Sim. Mas aí a liderança simplesmente larga de mão. Sim. Tá fazendo, beleza. Tá, mas e aí? Como que tu tá dando sequência? Eu acho que isso é importante até para as pessoas que estão ouvindo entender que desenvolvimento de times, desenvolvimento de estratégias de vendas, tudo entra dentro desse ciclo de desenvolvimento, de crescimento, inserção, crescimento, maturidade e declínio. E toda estratégia de vendas e toda estratégia com desenvolvimento de pessoas vai ter um declínio. E nesse declínio, ou a gente mata a estratégia, ou a gente faz um retrofit na estratégia, para que ela volte naquele ciclo de crescimento. A curva S ela foi muito aplicada a produtos, mas hoje eu vejo muito ela, e eu passo inclusive nos treinamentos, para que as pessoas observem ela e entendam que tudo na vida praticamente é uma curva S, que é um crescimento, é uma estabilidade, maturidade e há um declínio. E por isso que sim, a estratégia funcionou, o treinamento funcionou até determinado período, mas se ele não entra nesse ciclo de melhoria contínua, que é uma coisa que entra em crescimento desconfortável e outras coisas mais, não vai funcionar. Entende? Por isso que muitas empresas acabam vendendo, estabilizam, cai e não sabe por quê. Não sabe por quê, mas funcionava tão bem. Sim, funcionava tão bem. O mercado muda, cara. Até que o mercado... E hoje, hoje numa velocidade tá louco. Muito maior, né? Muito maior. Cara, eu sou do tempo que eu ia vender, quem é vendedor aí mais antigo lembra. Na guarita com o cartãozinho. Cara, mais ou menos isso, mas não tinha GPS, né? Era guia 4 rodas, cara. Comecei a vender, tinha um mapa na empresa, o mapa do estado, o mapa da cidade, o mapa do Brasil. Ia sair para visitar, antes de eu descobrir o guia 4 rodas, eu desenhava um mapinha ali, escrevia no caderno e saía. Tu chegava no cliente, o cliente nunca tinha visto a tua empresa, mal e mal você tinha as empresas tinham um site. Né? Hoje, cara, o cliente, tu chega no cliente, o cliente sabe mais do teu produto, do teu negócio do que tu, muitas vezes. Sim. E eu acho que isso eu converso com os times de vendas que vivem num momento muito confortável para vender. Hoje aqui na empresa, por exemplo, os times daqui, olha a estrutura, quantidade de conteúdo que a gente produz, quantidade de autoridade que tem por trás de todos os nomes que passam aqui. A gente está falando de bilhões de faturamento que passaram por essa sala. Não é milhões, são bilhões de faturamento que passaram por essa sala. A gente está falando de todos os times que tem aqui, ninguém dali é júnior. Ninguém. São extremamente competentes. Tem tudo que é tipo de equipamento para conseguir vender. É o cenário dos céus para vender, né? Em prova de autoridade, em pegar, daí usa nos follow-ups, não precisa ficar sempre forçando a venda, pode pegar
materiais de podcast, mandar para cliente, pode fazer essa rotatividade de cadência e tudo mais. Eu falei, cara, vocês estão no céu, meu. E eu me lembrei que tu falou dessas estruturas mais antigas, field sales, né? Que cara, a gente ia na guarita. Eu me lembro disso, que como eu trabalhava com indústria desde cedo, vendendo para a indústria, eu ia na guarita, batia lá na janelinha do guarda, pedia o contato de compras, deixava o meu cartão com ele, voltava, ia na outra. Eu me lembro que eu deixava o carro numa esquina aqui em Joinville, que tinha muita indústria nessa esquina. Eu deixava o carro na esquina e ia a pé, fazendo zigue-zague na rua, assim, ó. Todas as guaritas. Voltava para a empresa, né? Mandava e-mail e, ligava. Isso dá muita casca pra gente, né? Nossa, demais, cara. E aí entra até nesse outro ponto que eu ia perguntar, que tu comentou antes, que eu falei que tinha 2 assuntos. Esse é outro ponto que eu acho interessante, porque tu veio de venda do mercado imobiliário. E tu, se não me engano, do médio alto padrão. Trabalhei com alto padrão. Alto padrão. Depois aí eu fui pra área, cara, já vendi de tudo, né? E aí eu vendi peça para trator, vendi óleo e filtro para posto de combustível, vendi imóveis e vendi software, né, para indústria daí. Eu juntei esses dois, inclusive, na minha observação que eu fiz aqui. Vendas pro mercado imobiliário de alto padrão, ela é muito relacionamento. Só que eu tenho uma crítica, né, a esse mercado, que o SaaS, que é depois para onde tu foi, que o SaaS resolve, que as vendas do SaaS resolvem. Acho que ambos têm que aprender um com o outro, né, porque eu tenho uma crítica no mercado de SaaS também. Quando tu trabalha muito vendas de relacionamento, tu deixa de ser intencional na venda. Porque daí tu fica aquele rodeio todo de relacionamento e não sei o que. E a venda, ela é intenção. Exato. Né? Então tem que ter um padrão, tem que ter um desenho de uma jornada. Se a pessoa entra por meio de um evento, tem que ter o próximo passo. Tá? Entrou por meio de evento, o próximo passo é enviar algum material específico para ela de algum curso nosso. O próximo passo é chamar ela para um evento exclusivo com outras pessoas, e o próximo passo é chamá-la para uma mentoria específica ou para algum treinamento aqui dentro. Enfim, tem que ter o desenho da jornada bem claro. Isso o SaaS ensina muito. Porque as empresas de software são muito boas com criar metodologias de vendas. Só que já são muito ruins com relacionamento. Agora que estão melhorando muito, né? Melhoraram muito. Então, como foi essa tua visão desses dois mundos na questão de intencionalidade? Até clientes totalmente diferentes, né? Sim. Um eu vendia B2C e o outro foi total B2B. Sim. Né? Cara, quando eu trabalhei no mercado de alto padrão de imóveis, eu venho de uma família extremamente simples, né? Classe C, D. E eu trabalhei numa cidade que ninguém, né, morava em Esteio nessa época. Sim. Fui trabalhar em Porto Alegre. Então, eu trabalhava com imóvel de alto padrão em Porto Alegre. Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Eu era super novo, né, nessa época. E demorei um tempinho para conseguir vender. E a minha maior dificuldade era justamente essa criação de relacionamentos, porque eu não conhecia ninguém me conhecia. Eu era uma pessoa, né, de uma família classe C, D, vendendo para público A. Né? E ainda assim, eu, né, trabalhei numa imobiliária que eu tive um grande aprendizado, Tarso Galvão Bueno. Eu gosto muito de honrar meus mentores, né? E ele até hoje é um grande mentor, que eu acompanho à distância, e todo o trabalho e construção dele durante muitos anos. Muito dos aprendizados que eu levo no empreendedorismo hoje, dos ensinamentos que eu tive dele, me ajudaram a crescer e fazer coisas que talvez eu não faria se eu não tivesse tido aquele aprendizado. E ali, cara, foi bem desafiador. Minha primeira venda foi um imóvel de mais de R$1 milhão, isso em 2009. Né? Então, foi uma venda bem representativa para um guri de 21 anos de idade. Né? E vender B2B no mercado de tecnologia, cara, é outro processo. O que eu entendi estudando vendas, né? Eu estudo vendas desde que eu comecei a trabalhar com vendas, então vou botar aí 17 anos, 18 anos quase, trabalhando e estudando vendas. É que toda venda exige algum tipo de relacionamento. E como tu falou, exige a intencionalidade. Então, eu ensino lá nos meus treinamentos uma metodologia que tu pode aplicar seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Dentro da venda, né, principalmente de
B2B, quando eu trabalhava em empresas de multinacional, essas de software, a gente aprendia uma metodologia que, através dessa metodologia, a gente conduzia ela em etapas, e conforme tu ia preenchendo as etapas, tu ia conduzindo a venda para o processo de fechamento. Então, tu tinha lá que fazer uma amizade lá dentro e o cara ia te vender lá dentro, tu tinha que falar com todos os decisores do processo. Uma venda de software não é só um decisor, são 3, 4, né, às vezes até mais pessoas que influenciam na decisão, então eu tinha que me relacionar com todos, eu tinha que levantar as dores de cada um na sua individualidade. A dor do diretor é uma, a dor do gerente de engenharia é outra, a dor do cara de processos era outra, do cara de visão sobre o problema é outra. Cara, eu tinha que passar por todos os processos, né, das empresas e identificar não somente as dores, mas aí existe um fator que é crucial no processo de vendas, que eu vejo que muitos vendedores não olham para isso, mas que é dentro da metodologia que eu ensino, é o processo central que conecta tudo isso, que são os critérios de decisão, né? Cara, o critério de decisão do gerente de engenharia é diferente do critério de decisão do diretor da empresa. Então, dentro da questão da criação de relacionamento, na condução de um processo e da intencionalidade de venda, eu tenho para mim que qualquer tipo de venda, por mais que o processo de venda seja curto ou seja mais longo, às vezes o processo de empresas vai levar um ano para fazer um negócio, né? Às vezes até mais. 4 pilares são fundamentais, né? Criar relacionamento para conseguir identificar as dores e criar o relacionamento para conseguir pegar os critérios, e com tudo isso tu levantar as métricas. Ter métricas, tu precisa mostrar o ROI. Ninguém faz negócio se não vê o retorno de investimento. Às vezes o cara nem sabe mensurar o ROI do negócio dele. Ah, mas eu não consigo mensurar a venda de um caneco e o ROI que o cara vai ter com uma caneca. Qual é o ROI que eu tenho com uma caneca? Né? Pega um copo Stanley, tu consegue mensurar o ROI, quanto de café vai fora porque o café esfria, né? Então mensura o ROI do copo Stanley, dando um exemplo, né? Então eu vejo que esses 4 pilares são essenciais e funciona para qualquer negócio. Ah, mas como é que eu faço isso na compra de um tênis, na compra de uma roupa, de uma vestimenta? Cara, existem meios de enxugar esse processo e fazer com que ele seja mais dinâmico, mas no B2B esses 4 pilares são fundamentais serem bem construídos. Não tem como fugir. E aí eu vejo que o vendedor ele está tão preocupado em vender, e cara, quando tu entra na venda focado no dinheiro e focado em vender, tu já sai perdendo. Sim. Né? Você pode até ganhar a venda em primeiro momento, mas vai ser a única, né? Exato. Então, hoje eu vejo que o mercado ele evoluiu muito em vários aspectos de consumo, né, cada vez mais dinâmico, mas eu vejo que em muitos mercados ainda vai ser extremamente importante o atendimento e o vendedor. Pode botar IA, pode fazer muitas coisas que vão facilitar a nossa vida em termo comercial, mas muitos mercados ainda eu enxergo que o vendedor, o cara mas não o vendedor que vai lá e tira pedido ou vai lá e só oferece o produto. O vendedor que escuta o cliente, que está preocupado em criar uma solução para o cliente, trazer possibilidades que vão além do produto e serviço que ele oferece. Esse cara vai ter mais destaque, essa empresa vai ter mais destaque e vai ganhar muito mais mercado. Às vezes o cara chega lá no cliente, o cliente está com uma dificuldade e ele poderia trazer soluções, mas ele se economiza, né? Ele não dá uma dica a mais, ele não entrega o a mais, ele não faz o a mais pelo cliente. E a melhor forma de tu construir um bom relacionamento e criar um bom vínculo para fazer um bom negócio é tu ser sincero com o teu cliente. Às vezes é melhor tu dar uma boa dica para ele e ele não comprar o teu produto agora, mas tu ajudar ele para uma compra futura. E eu vejo que os vendedores eles estão tão preocupados na venda que eles esquecem desse processo. Muito pelo dinamismo de mercado também, né? A ansiedade, tudo aquilo que incorpora. Então, o meu pensamento é que, cara, quanto mais tu conseguir, independente do mercado que tu atue, ouvir o teu cliente, conduzir ele dentro de um processo de criação de relacionamento, mas, como tu falou, intencional na condução, tu vai ter sucesso. Né? Agora, se tu negligenciar o relacionamento, cara, eu não vou abrir minhas dores pra ti se eu não te conheço. Sim. Né? Eu preciso pelo menos criar um rapport, eu preciso criar uma empatia com o cara precisa enxergar que eu sou uma possibilidade de solução para ele. Não vai ser eu oferecendo o meu produto, que é uma garrafinha de água, Eduardo. Tá aqui, ó, mata tua sede, tá aqui. Cara, não vai ser isso que vai te fazer. O cara vai pensar, porra, mas
Vai que tem veneno aqui dentro, né? Não conheço o cara. Não conheço o cara, Sim. entendeu? Então, é uma forma que eu enxergo hoje vendas e que eu vejo que desses 18 anos que eu trabalho com vendas mudou muito o mercado, de fato. Mas não muda a criação de relacionamento. Eu acho que eu como vim da construção, vejo que relacionamento ele é muito importante. Construção que eu falo é reformas, construção dentro da indústria. Né? E só que aí entra essa questão de intencionalidade. E por muito tempo eu errei muito em focar muito só em relacionamento, porque parecia que se eu em algum momento fosse intencional, eu estava quebrando a ideia de ter relacionamento. Mas aí se tu for olhar para o outro lado, pô, tu conhece o produto. E se tu sabe que o teu produto é um divisor de águas para a pessoa, e como a gente confia muito nos nossos, além de gerar o relacionamento, tu vai estar solucionando alguma coisa para a pessoa. Então seja intencional em algum momento. Só que o ser intencional aí entra nas estratégias, a gente usa muito estratégia já de mercado, tipo AIDA, né? A gente dá algumas otimizadas no processo, mas sempre segue esse mesmo padrão de chamar atenção. Chama atenção como? Daí a gente tem as estratégias para atenção, de interesse, como que a gente desperta interesse sabendo as dores. Daí a gente sabe as dores, levantar. Se tivesse um pote de ouro para resolver uma dor hoje da tua empresa, qual seria? E aí entra, isso eu bato muito em cima aqui do time, no sentido de, gente, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar. A venda tá na escuta, não na fala. Saber a diferença do vendedor Mickey pro vendedor Pato Donald? Não sei. Qual é a característica do Mickey? Orelha grande, né? Sim. E boca pequena. Qual é a característica do Pato Donald? Bico grande e orelha pequena. Então seja o vendedor Mickey, não o vendedor Pato Donald. Cara, sabe que tu trouxe um negócio bem legal, cara, que é conhecer o produto. Sim. E eu vejo que uma falha até mesmo das empresas, porque elas não treinam os vendedores, os gerentes comerciais não treinam os vendedores nisso. Uhum. Eles treinam tecnicamente no produto. Tecnicamente, eles conhecem tecnicamente o produto. Mas eles não conhecem os problemas que o produto resolve de forma profunda. Eles não conhecem os benefícios que aquele produto gera para o negócio de um modo geral. Tu não precisa falar do conhecimento técnico. Vamos lá, tu está contratando uma empresa, um advogado para fazer o jurídico aqui do teu negócio. Tu quer saber que lei, artigo ele vai usar? Desculpa o palavrão, mas tu vai estar cagando para isso. Tu quer saber se o cara vai resolver o teu problema. Como ele vai resolver, meu? É problema dele, não é teu. E eu vejo que um erro muito comum é o vendedor vai lá e fala do produto, fala da técnica, fala do que entrega, fala de tudo. Isso é para atender critério. Se tu não souber o critério de decisão do cara, talvez tu vai estar oferecendo chocolate pro cara que quer massa. Não vai funcionar. Então eu preciso primeiramente entender os problemas que esse cara tem, para que eu consiga construir uma conversa e uma conexão que faça com que o cliente conecte o problema que eu tenho, o problema que ele tem com a solução que eu tenho. Senão ele não vai conseguir conectar, tá? Mas isso aqui tem aplicação aonde para mim? E aí a falha do conhecimento que eu enxergo, a falha de conhecimento dos vendedores, de conhecer o produto a nível de problemas que resolve, de solução que gera, de benefício que entrega, de resultado que gera, é a grande falha. Por não saber perguntar. Por exatamente isso que tu trouxe. O cara não sabe fazer perguntas. Em 2016 eu ganhei o prêmio das melhores perguntas de vendas pelo CRM Agenda. Sabe o Agenda? Sim. Eles fizeram uma competição de perguntas e eu sempre usei muito storytelling, né, no meu processo de condução de venda, conectando a perguntas do Spin Selling. E a competição ganhava o livro do Spin Selling autografado pelo Neil Hackman. Então eu tenho esse livro autografado, é minha joia, né, cara? Pro cara que é vendedor, né? E aí eu ganhei esse livro autografado e tal. E eu ensino essa metodologia de perguntas. Cara, se eu chegar pra ti e falar assim, Eduardo, tu tem ansiedade? Tu vai ficar vago, Sim. né? Sim. Agora imagina o seguinte, Eduardo. Grande parte dos vendedores sofrem muito no final do mês. Eles mandam condição de proposta com desconto, eles estão ali, né, com a ansiedade, com a pressão de bater a meta.
E a ansiedade acaba sendo latente, e muitas vezes é essa ansiedade que faz ele dar desconto, sem, né, muitas vezes ter permissão, força a venda ou tenta empurrar produto para os clientes. Me fala, Eduardo, como que tu faz para gerir a tua ansiedade no teu dia a dia? É diferente de eu perguntar, tu tem ansiedade? Uhum. Eu construí Contextualiza, né? Eu construí. Por que eu trago isso? Porque eu conheço a ansiedade. Eu não estou falando de produto ou serviço. Eu estou falando de situação Boa. e de problema, de uma forma a não falar de ti. Eu estou falando de terceiros. E a melhor forma de fazer o teu mecanismo mental funcionar é através de uma contextualização em terceira pessoa. Uhum. A gente automaticamente se conecta. E a forma ao qual eu começo uma pergunta, eu ativo um sistema neural diferente na pessoa. Se eu começar a pergunta com o que, eu vou ativar uma caixinha na tua cabeça. Uhum. Se eu começar com como, eu ativo outra. Se eu começar com porquê, eu ativo outra. Uhum. Então, o mecanismo da comunicação, na construção da contextualização, junto a uma pergunta, faz tu conduzir a venda de uma forma intencional. Então, no momento que tu está construindo, tu quer fazer o cliente dizer o que tu quer que ele diga, e ele achar que tu tá falando o que ele quer que tu pense, tu precisa saber construir essa comunicação de uma forma mais assertiva. E é a pergunta que vai te levar a isso. Só que eu só vou conseguir fazer o cliente me dar a resposta trazendo o cenário na cabeça dele que seja real. Legal. A gente usa de uma forma um pouquinho diferente, que é mais voltada à vulnerabilidade. A gente constrói o storytelling, a narrativa, né? a gente contextualiza, nos colocando em uma posição de vulnerabilidade. Não, porque a gente sofreu esses desafios aqui dentro, a gente sofreu isso, a gente passou por esse cenário de baixa de vendas e tudo mais, e a gente demorou muito a encontrar essa solução. Como que é isso aí dentro? Perfeito, é isso aí, é a contextualização. Então a gente utiliza de uma forma um pouquinho diferente. E isso eu acho mágico Eu estava tentando pesquisar antes aqui o dólar, eu fiquei curioso, falou que vendeu 1 milhão em 2009, estava 2,30, só a nível de curiosidade. Para saber mais ou menos hoje, então seria um imóvel de uns 3 milhões de reais, né? Cara, até mais eu acho, cara. Tá 6, né? Tá 6, eu acho que aquele imóvel, pela valorização de mercado, a valorização... Tá considerando... Sim, cara, hoje o imóvel, aquele imóvel mesmo lá hoje vale uns 4,5. Perfeito. Tranquilamente. Mas voltando, acho interessante que a gente dá a volta, a gente fala sobre contextualizar, a gente fala sobre criar storytelling, narrativas e tudo mais, mas tudo cai na mesma estratégia, né, de não ser seco, de saber conduzir a conversa para onde tu quer que ela vá. Uhum. Que isso a gente faz com o storytelling, com as narrativas, com as contextualizações. Faz o cliente se colocar na posição, né? Trazendo um case, cara. Pô, cara, olha só, um cliente nosso, perfil semelhante, passava por isso. Como vocês lidam com isso hoje? Sim. É o básico de uma contextualização para te conseguir trazer uma pergunta e trazer um problema à tona. Né? E mesmo assim, a gente tem todos os padrões desenhados. Tu vê lá naquele flip chat que tava lá, imagina que tu foi ali na área de educação. Eu ainda não entrei ali, mas tô louco pra entrar ali pra dar uma olhada no auditório de vocês. Mas tem a parte de educação, aquele flip chat lá, todo dia, às 7h30 da manhã, eles estão aqui. Todo dia eles têm treinamento, todo dia um assunto diferente, todo dia em cima de revisitar o nosso AIDA, as nossas técnicas de venda, os nossos produtos, e mesmo assim tem desvio. A gente usa a aura identifica que as reuniões deles estão sendo desviadas, eu chamo atenção, vou lá, e mesmo assim. Imagina empresas que não fazem isso. Só pouco. E aí começa todo aqueles... Porque tem empresas que são compradas, principalmente na indústria, né? A indústria ela é muito comprada, né? Então, só que está acabando. E tem alguns clientes nossos que eu falo, a gente tem 2 opções. Vocês são grandes elefantes brancos, que se movimentam muito lentamente. E tem um monte de formiga comendo os pés de vocês. E elas vão beliscando, mas vocês não sentem essa pequena sangria. Só que vocês vão sentir. Só que quando você sentir, a hemorragia vai estar tão grande que vai ser muito difícil vocês dar a volta por cima disso. Então, pelo menos que seja 3% do budget de vocês, direcionem a inovação a coisas novas, a treinar, a buscar novas técnicas, a fazer diferente.
Porque vocês são comprados? Sim. Vocês têm um mercado bom? Sim. Mas se vocês fazerem uma análise de potencial de mercado, que a gente pega a correlação de cliente, joga com regiões específicas, faz uma cruza de ticket daqui com quantidade de quinais daquelas regiões, tu tem um potencial de mercado, aí tu pega o teu valor de venda nesse mercado, tu vai ver que tu tá perdendo fatias pequenas, que às vezes tu não sente aqui porque é suprido por algum outro mercado ou cliente grande. Os problemas mudam, né? Exatamente. Então, a gente fala assim, ó, se nós fazemos isso, né, constantemente, começamos não faz muito tempo, entende? E hoje a gente sente um impacto muito grande. A gente brincou, represou um monte de negociação, e agora virou, sabe? Começando a virar e tal. Só que não é uma construção de hoje para amanhã, isso é um erro das pessoas nas empresas, né, que entram com a ideia de que vamos construir, vamos pegar, deixa eu ver se eu não tenho dados aqui, mas, Rafa, dá um treinamento aí para nós, veio aqui, deu um treinamento e não mudou nada. Cara, eu fico louco com isso. Fico louco porque olha tudo que e o Léo da 300 tava aqui, imagina tu conhece a 300 Franchise. Sim, conheço. O Léo tava aqui, né, conosco. E eles também, cara. Todo dia, santo dia, treinamento. Ah, mas da onde que vocês acham tanto conteúdo? Pega a quantidade de gatilho mental, mais a quantidade de técnica de venda, mais a quantidade de produto que a gente vende, subdividir isso vai dar mais ou menos uns 150 tópicos. A gente já tem um conteúdo por dia o ano inteiro, em dias úteis. Então tá aí, o treinamento falou que não achava que tinha tanto conteúdo. Tá louco. Sempre tem. É não saber extrair o conteúdo, né? Sim. Eu sempre falo, qual é o poder do insight? Qual é o poder do insight? Cara, tem um mentorado meu que um insight numa mentoria vai fazer ele botar no bolso pelo menos $500 mil em 6 meses. Um insight numa mentoria. Entendeu? O poder do insight. Então tu imagina isso, todo dia, 1 hora com o teu time, cara. Um insight diferente, uma experiência de um colega, de uma situação, e às vezes os caras estão sentados ali num grupo, e um tá com conhecimento que poderia ajudar o outro, e não tem essa troca. Isso é um desperdício de intelecto das pessoas que estão ali dentro. Porque não tem tempo. Cara, se tu não tiver tempo para desenvolver o teu time, para onde que tu tá levando o teu negócio? Eu gosto muito de ler, né? Eu sou leitor, amo leitura, apesar de ter rodado em literatura no ensino médio, né? Eu detestava ler, aprendi a gostar de ler, né? E hoje eu procuro criar a cultura disso, né? Então as pessoas que trabalham comigo acabam consequentemente também desenvolvendo esse hábito. Eu tenho mentorados que começaram eles a ler, né, a diretoria, né? Sim. Começaram eles a ler, daqui a pouco os gerentes estavam lendo, daqui a pouco todo mundo está lendo, sabe? Cara, olha o poder disso. Sim. O poder de um pequeno hábito que tu demonstra ali dentro. E aí imagina tu colocar uma vez por semana teu time ali 2 horas na semana para trocarem conhecimento, para debaterem um assunto. E não precisa ser um assunto de negócio. Cara, traz a espiritualidade. Vamos falar de Deus hoje. Vamos falar de vendas, vamos falar de liderança, vamos falar de política, que seja. Sim. Mas vamos debater um assunto que a gente traga opiniões e aprendizados. As pessoas se sentem valorizadas, se sentem ouvidas, o trabalho é retenção, né? É um trabalho de retenção isso, e ainda tu fortalece a dinâmica do grupo. Cara, é uma ação que é diferente da tua rotina, já muda. Mas é muito difícil parar 2 horas o meu time aqui. Cara, sim. Quanto que tu pode ganhar de performance que vai te fazer sobrar essas 2 horas? E observação, né? Nem todo treinamento precisa ser de 2 horas. Exato. Isso é uma coisa que a gente tenta quebrar nas empresas. Nem toda reunião precisa. Tem reunião que é eficiente com 20 minutos. Exatamente. Né? Um conhecimento ali, um aprendizado, um ensinamento. Né? Cara, eu vejo que é uma definição das prioridades. É a falta de olhar para aqueles detalhes que doem, como tu falou, né? O crescimento dói. Sim. Né? Dói quando tu tá crescendo, quando tu é criança, e aquela criança tá começando a crescer. Eu sentia dor nas pernas pra caramba. Sim. Né? Eu sempre uso essa analogia, né? do crescimento. Porque, cara, tu tá crescendo, tá doendo, e faz parte. Então tu vai ter que fazer movimentos diferentes para crescer. É necessário a renúncia
de algumas coisas para que novas coisas aconteçam, para que novas coisas venham. É a mesma coisa da cueca velha na gaveta, né? Que é uma cueca nova, mas a tua preferida é a rasgada. Não, cara, bota fora a rasgada, trai o novo. Tem uma mentora minha que ela fala que a vida nunca vai te dar o que tu não tiver disponibilidade para receber. E é isso, é sobre renunciar àquilo que não serve mais, aquilo que já é pequeno, e para que o grande venha. E isso não é somente para um negócio, para um crescimento de empresa, é também para os teus comportamentos. Porque às vezes tu pode estar tendo comportamentos, ações que tu está 10 anos fazendo. Cara, que eu cheguei em empresa, a gente faz assim a vida inteira. Quando eu vendia software, então, meu Deus do céu, cara. Uma restrição a melhoria, eu não falo que nem é mudança é evolução, né? Então, cara, busca evoluir. Não, a gente fez assim uma vida inteira, 30 anos, um negócio totalmente, né, um processo totalmente velho, antigo, arcaico, poderia ser extremamente melhorado, fazer totalmente diferente, ter muito mais resultados, mas não, eu não vou mudar aqui, não vou mexer aqui. A gente tem um cliente, obviamente por questão, não vou falar o nome, mas fatura 75 milhões mais ou menos ali no CRM. Imagina. Obviamente, vendas complexas, ticket altíssimo. Quanta informação que se perde, né? Cara? E eles têm... Não vou falar a quantidade de tempo, que daí o pessoal vai saber que empresa que é. Não, e processos, quanto maior o ticket, mais longo é o processo de venda. Mas eles são muita informação. Tem muitos anos de mercado. Muitos anos de mercado. E agora que implantaram. Eu falo, porque esquece, de forma ativa, vocês conseguiriam sobreviver só com a base de vocês. Pensa ali, 50 anos de história. Imagina. E isso eu acho incrível, o potencial. E quando eu olho para esse tipo de empresa, eu falo assim, ó, caraca, que legal. Daí eu falei isso para ele, inclusive para eles, ele, como assim legal? Ele, meu Deus, tem muita coisa para fazer aqui. Boa. E aí com pequenos movimentos, nós geramos... O resultado é gigantesco. Tá louco, imagina 50 anos de base de clientes. Imagina, tá louco. E o poder de infiltração de mercado, né, de ser conhecido. Sim. Não precisa mais nem quase, né, dependendo, nem precisa investir tanto em marketing. Não, e a gente falou isso para eles, é porque eles queriam investir muito, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai reduzir aqui e a gente vai começar a olhar para a base, depois a gente aumenta aqui, mantém como tá aqui, não precisa aumentar. A gente fez o processo inverso, né? E isso é uma das nossas dificuldades, porque quando as pessoas vêm até nós, como estrategistas, elas vêm com fórmulas prontas já. A gente, vocês são empresa, vocês trabalham com marketing estratégico e tal, sim. Legal, então eu preciso de 3 posts, de 2 campanhas no Google, porra, cara. É que a gente estava falando antes, né? Dos bastidores. Aqui. E aí, daí a nossa dificuldade é, já analisaram o potencial de mercado, já fizeram estudo desse potencial para cruzar com esses mercados específicos, para pensar em expansão, já cruzaram, a gente analisa mercado, existem potenciais relevantes em regiões específicas, mas como vocês vão entrar nessas regiões? Vamos atacar São Paulo, capital, mas beleza, é um mercado muito quente, mas quem são vocês dentro de São Paulo, capital? Não é mais fácil entrar por Ribeirão Preto, que é mais interior, e de fora para dentro e permeando a marca ali? Quem sabe? Legal, então a gente está olhando para um cenário. E outras regiões que têm potenciais específicos, como que a gente pode calcular? Se a gente pode colocar uma regra de core, se tem 3.000 empresas acima naquela região específica, com o potencial correlacionado com a tua base, com o teu ICP, quer dizer que é uma região que tu pode entrar, que já tem um potencial suficiente para sustentar uma operação lá. Então olha quantas regiões do Brasil tem esse potencial. Já pensou em ir para essas regiões? Não tinha. Então vamos pensar nisso daí. Entende? E a questão de como vocês vão chegar nessas regiões vai ser por via representante, que é a maioria dos casos, mas vai ter um time de Inside Sales interno apoiando esses representantes, e nessas cidades específicas vamos usar estratégias de marketing espinadas para conseguir chegar nessas regiões. Então, é um contexto diferente de estratégia, né? Sabe que tu trazendo tudo isso, é muito o que eu passo e vivencio nas mentorias, atendendo, né, empresários, enfim. E, cara, me veio aqui, será que a dificuldade das empresas não tá
nesse alto volume de informações e muitas vezes não saber o que fazer primeiro? Qual é a tua visão assim, sobre isso? Porque na minha concepção, cara, às vezes é tanta coisa na internet, tanta informação, que eu acho que às vezes o empresário não faz por não saber direito por onde começar, porque tem tanta possibilidade que ele às vezes parece que precisa de uma ajuda, né? Que alguém pegue na mão e diga, cara, não, vamos por aqui que aqui é o melhor. Porque às vezes a pessoa até sabe o que fazer, sabe até como fazer, mas é tanta possibilidade de forma por conta dessa quantidade e volume de informações que ao mesmo tempo é bom, mas também pode ser ruim. Como é que tu enxerga isso? Eu acho que a inovação dentro da empresa ela é muito fechada, né? Que quando a gente pega empresas maiores, toda empresa grande tem seus microfeudos, que são as pessoas internas defendendo as próprias vontades. Todas as empresas grandes têm comitês, esses comitês defendendo as próprias vontades daquilo que já está sendo operado dentro da empresa, e às vezes está sendo operado de forma ruim, mas quem quer falar que está operando uma estratégia ruim? Para quem está em cima, para conselho, presidência do conselho, diretoria, ninguém. Então, existe nível de consciência. Como a gente informa essas novas estratégias para a base dentro de uma empresa maior, ela é diferente de como chega para a estrutura estratégica, a informação. Então, a gente tem várias linhas de tomadores de decisão dentro e influentes dessa decisão dentro de uma corporação maior. E essas linhas têm níveis de consciência diferentes. E eu vejo que a visão estratégica do conselho e da presidência, ela está muito em ver o futuro, em ver o longo prazo. E estratégias inovadoras, elas são muito curto prazo. E aí há um contraste, porque o que é a curto prazo, muitas vezes ainda é muito novo, não é tão comprovado e tudo mais. E aí, geralmente, essas estruturas estratégicas, como tem a visão de olhar para frente, não está pensando nessas inovações específicas e menores. Onde está havendo um movimento de mudança e as empresas estão direcionando budgets específicos para trazer esses setores de inovação para dentro das empresas, que aí vão ter ali 3% da receita da empresa para investir em inovação, a inovação aberta. Que daí eles podem trazer ideias, podem trazer novas formas de fazer as coisas de forma muito mais aberta, só que com testes controlados. Porque tu imagina uma empresa que fatura 300 milhões, mudar o perfil da estratégia e dar errado, o impacto desse dar errado ele é muito maior. Né? Então a gente vê que não é uma dificuldade específica, é uma camada de dificuldades que a gente tem dentro dessas empresas maiores até chegar à questão da tomada de decisão. Por isso empresas que a gente vê de 300 milhões acima são empresas muito difíceis de tu entrar, principalmente com tecnologia, por toda a questão de compliance que tem. Por isso que as curvas de tomada de decisão, elas se estendem a 1 ano de negociação, a 6 meses, 1 ano de negociação. Porque até tu passar por essas diversas camadas, até tu quebrar esses diversos níveis de consciência e alinhar tudo isso daí, vai um baita esforço. Por isso que poucas empresas hoje atuam nesses mercados específicos. Né? E por isso tu vê tantas empresas apostando tanto em relacionamento nesses mercados. Então acho que se você responder a tua pergunta de forma objetiva, é uma cruza de vários problemas, de consciência, tamanho de empresa, subdivisão hierárquica de gestão, os comitês, as estruturas de gestão visando muito o curto prazo e defendendo o próprio umbigo sem trazer inovação de fora, para proteger esses feudos. Diretorias específicas não buscam conhecimentos de inovação, ficam muito presos à ideia do que é o produto e qual parte deste mundo futuro, que a gente desenha um pedaço de mundo futuro e a gente fala, esta fatia deste mundo é o que eu vejo a minha empresa conectada no futuro. Então esta fatia de mundo é muito o que eu quero que minha empresa esteja, só que isso não é inovação imediata.
Isso é uma visão de longo prazo. Então existem muitos conflitos dentro dessas empresas maiores que barram essas inovações, né? Não sei se... Entendi, legal. E hoje tu enxerga que conselhos, por exemplo, né? Ter um conselho poderia ajudar nesse processo? Isso eu conversei com o Vigers, né? Que é presidente da Condor, que é mentor da educação, e me ajudou já em diversos conselhos, imagina. Que ele fala que as empresas têm resistência a conselhos, empresas menores, por questão do custo do conselho. Só que quando a gente começa a falar em conselho, a gente começa a falar em governança. E quando a gente fala em governança, em compliance, nessas coisas, vamos olhar para governança, exclui compliance. Mas quando a gente fala em governança, a gente está falando de fazer o básico, né? É o básico bem feito, é cumprir os rituais, é fazer o que tem que ser feito, se tem uma reunião de abertura de semana, fazer a reunião de abertura, se tem uma reunião de corte de semana, fazer a reunião de corte, se tem os dados para levantar no final do mês, para fazer a abertura do mês com aqueles dados, tem que ser feito isso. Então isso já passa a ser considerado um modelo de governança que a gente estaria caminhando para um conselho. Então eu gosto muito da ideia de conselho, porque o conselho sempre vai trazer essa visão de mundo. Mostra aquilo que não estão vendo, né? Exatamente, mostra aquilo que não estão vendo. Mas eu acho que se eu pudesse opinar, obviamente de forma muito cautelosa e muito cuidadosa, eu colocaria um pouco mais de inovação dentro dos conselhos. Colocaria, quem sabe, uma cadeira de inovação dentro de alguns conselhos. Tem conselhos que eu conheço que tem já essas cadeiras de inovação, mas tem alguns que eu colocaria. E o conselho, ele não precisa ser um conselho fixo, ele pode ser um conselho rotativo. O conselho está muito relacionado ao momento que a empresa vive. Então, se a empresa vive um momento de expansão, as cadeiras alocadas do conselho têm que ter pessoas competentes com aquele momento que a empresa está vivendo. Se a empresa está vivendo um momento mais de estruturação de caixa, estruturação de patrimônio, holding e tudo mais, tem que ter cadeiras específicas para este momento que a empresa está vivendo. E não precisam ser muitas cadeiras. Tu pode formar um conselho com 2 pessoas, 3 pessoas. Entende? A ideia do conselho é sempre tu sair, tirar o pé para trás e começar a ouvir pessoas que já passaram por aquilo que tu passou. Né? É uma mentoria, né? Exatamente, é uma mentoria. Deixa de ser uma mentoria. Só que uma mentoria com um processo um pouco mais... É um processo muito definido, né? De como essa mentoria funciona. O presidente do conselho abre, enfim, tem todo esse ritual. Muito né? bom. E agora, se a gente fosse, até para encaminhar para o final, se a gente fosse pegar... Hoje tu tivesse um desafio em vendas muito grande, assim, vendas, o time não está vendendo, eu sei que é muito aberto, né? Mas o que tu faria? Em que momento tu reestruturaria o time? Cortaria as pessoas? Colocaria novas? Porque uma coisa que a gente sempre deixa claro é que, cara, tem que ser feito corte também. A gente errou muito em não fazer corte. Então, se não tá indo, não tá indo. Se tu corrigiu, a gente sempre fala, demissão não pode ser uma surpresa, né? A pessoa tem que ter 1, 2, 3 avisos, às vezes mais, mas não pode ser uma surpresa. Então, em que momento, se não tá indo as vendas da empresa, assim, qual seria a tua primeira atitude, né? Eu acredito muito que a primeira coisa é olhar para o quadro estratégico da gestão comercial. Né? Olhar para o quadro estratégico da gestão comercial, entender os pontos, né, onde que a gente está indo no caminho certo dentro do nosso quadro estratégico e onde que a gente está indo errado. Né? Primeiro ponto. Olharia para as pessoas partindo da visão da gestão. Né? Então, como que a gestão está fazendo e está exercendo os 3 papéis fundamentais de liderança? Como que ele está servindo a equipe a nível de conhecimento e de ferramentas para que eles consigam vender mais? Como que ela está extraindo o potencial máximo de cada um da equipe de vendas, do time comercial, para que eles consigam, né, crescer ali, aumentar os seus resultados e pegar uma febre do ambiente. Né? O ambiente é sempre soberano. Então eu preciso compreender como que está o meu ambiente. Né? E cara, tu vai ter que ter acesso ao teu ambiente para saber se o teu ambiente está bom ou está ruim.
Pô, tá tendo fofoca ali dentro e tu nem sabe. Faz entrevista de demissão, começa a pegar o clima do teu ambiente, começa a entender o que o time comercial está falando da empresa, está falando dos produtos. Se os caras não estão tendo performance, se o teu time está tendo performance e não está vendendo, eu vou olhar para o mercado. Agora, se a gente não está vendendo por não ter performance, eu vou olhar para as pessoas. Né? Estão tendo performance, estão performando bem, vamos validar as ligações, vamos ver como é que está o processo, estão executando, o processo está indo bem, mas, cara, tem alguma coisa ali no nível de consciência do cliente, eu preciso olhar para todas as etapas, eu preciso olhar para o meu consumidor, eu preciso olhar para as ações de vendas, eu preciso olhar para a minha gestão. Eu preciso olhar para essas 3 camadas para começar a otimizar. Como é que está a taxa de conversão? Por que a taxa de conversão caiu? Né? O que estão conduzindo diferente aqui que está errado? Será que a gente não tem que mudar a forma de lidar com o nosso cliente? Será que o meu marketing não está fazendo um trabalho bom? Cara, outro erro que a gente observa é marketing e vendas está trabalhando de forma separada. Isso não existe mais. Né? Tem que trabalhar estrategicamente juntos. Tem que ter um bom relacionamento. Um depende do outro. O marketing precisa de informação do comercial. Não adianta o marketing trabalhar só nas ideias dele e não olhar para o cliente lá na ponta. Não ouvir o comercial. Da mesma forma, não adianta vendas achar que vai fazer tudo sozinho, porque não vai. Marketing, vendas e produto, né? É dependente, né? Sim. Então precisa ter essa conexão. Então eu tem que olhar para os detalhes do negócio. Né? Eu falo que está tudo nos detalhes. Às vezes é um detalhezinho, um ajuste. Esse dia eu fui numa empresa e aí eles trabalham, né, atendendo B2B também. E aí eu estava lá dando uma manhã de mentoria com eles e aí chegou uma mensagem, né, de um lead para o vendedor. Rafa, dá uma olhada aqui. O que costuma fazer? Eu costumo mandar o orçamento. O cliente chamando, né? Me manda um orçamento para isso. Eu falei, primeiro contato do cliente? Primeiro contato. Deu assim, não, então peraí, não vai mandar orçamento. Tu vai só mandar orçamento? Não vai mandar orçamento. Tu vai dizer assim, olha, eu não mando orçamento assim, normalmente a gente gosta de entender a necessidade, a solução. Cara, ele começou a fazer isso, as vendas, só mudamos um detalhezinho no processo. Então, às vezes, cara, é olhar para a forma que está sendo conduzido o processo. Sim. E às vezes começa a criar um hábito, uma cultura com base num caso que deu certo, e acha que ele vai dar certo sempre, que é aquilo que tu trouxe antes, né? Pô, será que o jeito que eu estou fazendo tem que estar inovando, tem que estar melhorando, né? Eu até tentei, não consegui achar tentei mostrar uma dash aqui de um cliente que estava com essa dificuldade, e quando ele começou a olhar o comportamental do time, o clima do time, porque processo azeitado, técnica azeitada, foi feito o quê? Foi pegado as gravações dos principais vendedores que mais tinham performance, transcrever essas reuniões deles, várias reuniões, jogamos numa IA, cruzamos com o padrão do spin que eles estavam usando para ver se existiam os mesmos padrões. Era aquilo. E fomos para dentro. Clima chato, clima pesado. E aí entra essa questão de que eu cobro muito aqui dentro. Eu acho que a energia, ela conta muito com o time de vendas. E o Sam, um amigo meu que é consultor de vendas, trabalhou muito tempo na estruturação dos times, se eu não me engano, de SDRs da Conta Azul. Daí ele falou, cara, se tu tem um time de vendas quieto, existe um problema. E ali tu pode começar a fuçar já. Porque ali tem alguma coisa que tu consegue corrigir dali. E a gente faz 2 perguntas finais. A primeira pergunta seria se tu conseguisse voltar no tempo ali em 2009, quando fazia vendas de apartamentos ali, né? O que seria uma dica que tu daria para você mesmo lá de 2009? Jamais economize em conhecimento. Jamais. Cara, eu invisto muito em mentorias, né? Muito em mentoria. E quando eu entendi que é o conhecimento que me leva para níveis diferentes e que, cara, posso pagar 20 mil aqui, tem mentorias que o cara paga 20, 30, 40, 50 mil, cara, às vezes 1 hora se paga o negócio. Sim. Né? E eu não entendia isso lá em 2009, né? Eu achava que eu sabia tudo. Então eu bati muita cabeça, né? Então era isso que eu falaria, cara, não economize em conhecimento. Não economize em conhecimento.
mas principalmente não economiza em autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai pegar todo esse conhecimento técnico, vai ser o ponto de influência no ambiente do teu negócio. Tem muito empresário que acha que autoconhecimento é bobagem, cara, que isso é besteira. E às vezes é o clima do teu negócio, como nesse caso, né? O clima de um ambiente comercial melhora quando as pessoas têm mais autoconhecimento. Quando as pessoas compreendem o papel delas dentro do ambiente e como elas estão se expressando, se movimentando e que tipo de energia elas estão sendo ali dentro. Eu estou sendo aquele fio de choque que ninguém quer chegar perto e quando chega joga para longe, ou estou sendo aquele imã que atrai as pessoas e que influencia de uma forma positiva. Sim. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que resumidamente, né, a cidade estava quebrada, estava todo mundo falido, todo mundo desempregado e todo mundo se juntava na praça para reclamar. Para reclamar, e a cidade só se afundava. E aí um senhorzinho resolveu pegar o jardim dele e fazer um lindo jardim ali. E aí todo mundo começou a passar ali na frente e falar para ele, cara, para que tu vai fazer isso aí? Para que tu vai mexer? A cidade está quebrada. Ele só ficava quieto e plantava. De repente aquele jardim começou a florir, as pessoas passavam ali na frente e ficavam felizes de ver aquilo. E elas começaram a se sentir mais felizes, mais alegres. Logo elas começaram a falar de coisas mais positivas. Logo a cidade começou a melhorar, as flores floresciam mais, as pessoas ficavam melhor, ficavam mais felizes e a cidade voltou a prosperar. Em resumo, né? Tudo que leva a felicidade às pessoas floresce e cresce. Tu tá sendo uma flor, alguém que faz as coisas florescer de uma forma positiva, ou tu tá sendo um peso morto ali dentro, um coveiro que joga pá de terra nos sonhos dos outros, que põe coisa negativa, que fala mal da empresa, que não traz um problema. Quem que tu tá sendo dentro do teu negócio? Tu tá sendo a pessoa que leva a felicidade, que faz as coisas florescer e crescer, ou tu tá sendo a pessoa que simplesmente só reclama e é um peso morto? Então, eu vejo muito isso, né? O conhecimento, ele é uma grande chave, o autoconhecimento que faz a diferença dentro dos negócios e cada vez mais vai ser. Cara, acompanho empresas desde 2008 e nunca foi tão importante, principalmente para o momento de hoje, o autoconhecimento dentro das empresas. As pessoas, os jovens, eles estão vindo totalmente diferentes. E tu precisa trazer esses níveis de compreensão para o teu negócio. Cada vez mais eu vejo que a liderança precisa olhar para isso. Legal. E se tivesse um conselho que tu pudesse dar para esses executivos, seria o mesmo? Seria um conselho diferente? O problema de todo negócio são pessoas. A vida inteira e sempre foram, né? Só que pessoas são sempre pessoas e pessoas são emocionais. Né? Nós somos seres sociais e somos emocionais. Como líder, como diretor, como gestor, existe uma frase e uma regra que a gente leva dentro dos nossos treinamentos, que é não se economize. Não te economiza. A regra que eu boto lá dentro dos treinamentos é não te economiza. E o não se economizar é fazer sempre a mais, sabe? É tu se dedicar a mais, é tu cooperar a mais. E quando se trata de pessoas, nós precisamos ser cada vez mais humanos e não se economizar ao olhar para elas. Então, a gente tende a olhar para o processo, a gente tende a olhar para o problema, para a parte técnica, e a gente esquece muitas vezes de olhar para as pessoas que estão ali, para as necessidades individuais das pessoas, e não olhar com o olhar da igualdade, e sim com o olhar da equidade, né, de entender que cada um tem uma necessidade diferente. Não adianta eu pegar, ter uma equipe de 10, comprar 10 bicicletas iguais e dar as bicicletas para eles. Cara, se eu tenho um cara de 1,90 m e a menina de 1,55 m, a mesma bicicleta não vai atender os dois. Então eu preciso olhar de uma forma individualizada cada vez mais. E eu só vou conseguir compreender o teu sentimento se eu conheço o meu. Mas mesmo que eu compreenda o meu, eu não posso acreditar que o que tu tá sentindo é a mesma coisa que eu sinto. Porque dentro da nossa mente, a minha dor de cabeça vai ser sempre maior do que a tua. Eu não posso dizer, eu sei o que tu tá sentindo, não. É tu entender, cara, o que tu tá sentindo? Deixa eu ver se eu realmente posso te ajudar. O mundo vai ser muito melhor quando os líderes se colocarem como pessoas que estão ali para servir as pessoas. Ah, mas eu tenho que servir um negócio, eu tenho que resolver os processos. Sim, tu tem, é teu dever, é tua responsabilidade como CEO, como diretor, como gerente, seja o que for o teu cargo. Mas quando tu se colocar em primeiro lugar como alguém que está ali para servir as pessoas, olhando para a individualidade delas, para as dificuldades delas, para os desafios delas, para servir elas através disso, tu vai com certeza ser um líder muito melhor,
tu vai extrair com toda certeza muito mais o potencial dessas pessoas e com certeza tu vai transformar muitos novos líderes, que esse para mim é o principal papel de uma liderança, transformar novos líderes. Quando tu tá transformando novas lideranças, cara, tu tá no caminho certo como líder. Não basta servir, não basta extrair o potencial máximo do cara, tu tem que transformar novos líderes e ter essa responsabilidade como alguém que está ali à frente. Então o conselho que eu te dou é, pega o conhecimento que eu citei antes e busca o autoconhecimento para que tu consiga ter muito mais empatia e compreensão sobre as pessoas que estão abaixo de ti, para que essas pessoas repliquem isso dentro das organizações, das companhias que precisam de lideranças. Cara, o Brasil vai ser muito melhor e com certeza muitos dos problemas que a gente tem aqui, que a gente tem hoje na nossa cultura, vai melhorar com líderes. Se as lideranças não tiverem essa ideia, essa cabeça, essa vontade, cara, a gente vai passar por muita coisa no futuro que vai impactar a economia de um modo muito maior. E são as lideranças que vão mudar isso. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade, né? A gente não pode botar a culpa no outro, jogar essas responsabilidades para o outro. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade como líder de, cara, eu vou fazer a sociedade ser melhor, esse meu ambiente aqui ser melhor. Não adianta, tu pode até querer mudar o mundo, mas, cara, tu não tá mudando o teu setor, tu não tá criando novas lideranças no teu setor, como é que tu quer mudar o mundo? Cara, começa ali. Sim. Começa nos teus 12 liderados ali, os teus 12 apóstolos, cara. Faz esses 12 serem os melhores líderes que uma companhia pode ter. Se dedica para isso. E para isso tu vai ter que transbordar, tu não vai poder se economizar. E o transbordar é, cara, tu vai ter que buscar conhecimento. Tu vai ter que vir aqui na Apo e sugar todo o conhecimento aqui. Tem que talvez viajar o mundo, fazer cursos em um monte de lugares para levar e transbordar esse conhecimento lá. Cara, aqui ó, tá vazia a xícara. Como é que eu vou te servir se não tem nada? Não vai, eu tenho que botar coisa para dentro aqui para poder transbordar e servir. E a gente só faz isso quando a gente não se economiza. E quando a gente olha para grandes lideranças, lá em Caxias a gente tem, né, uma grande referência que foi o seu Raul Randon. Cara, ele até os últimos dias da vida dele, ele caminhava todo o chão de fábrica, né, conversando com as pessoas, entendendo a mente, né, não sei se é verdade ou não, mas tem uma história que diz que ele estava lá, né, no leito dele e ele falando para a família, ó, tem fulano de tal lá, não esquece dele, sabe? Então assim, cara, isso é uma liderança, né, um cara que não precisaria, sim, mas ele estava ali exercendo uma liderança social. Em Caxias, a Randon, ela tem muita força, né, por conta da liderança que ele exerceu. Então, cara, começa pequeno, né? Começa nos teus apóstolos, ali nos teus 12. Cara, escolhe 12 caras que tu vai transformar esses caras em líderes. E foca nisso. Não te economiza. Esse é o meu conselho. Muito bom. Queria agradecer a presença. Obrigado. Parabéns aí a gente acabou se conhecendo hoje, tendo essa possibilidade. Parabéns pelo teu trabalho. Muito bom mesmo. Gratidão por ter vindo gravar conosco. Eu que agradeço o convite, cara. Uma honra estar aqui. E é isso aí. E assim, com o tempo passado, nós encerramos... Quando o papo é bom, né? Nós encerramos mais um Apocast. Valeu!